da casa. 1 Coríntios, capítulo 11. Irmãos, nós estamos estudando esse texto, vocês têm acompanhado o nosso estudo, e hoje eu ficava responsável por trazer a porção do versículo 1 do capítulo 11 até o versículo 16. E esse é um texto muito difícil. Esse é um texto tão difícil que quando você vai ler os comentaristas, geralmente você não tem acordo entre as pessoas sobre alguns pontos do que é que Paulo está tratando aqui. E, de modo geral, esse é um texto que, quando você expõe, ele gera muito mais perguntas do que certezas com relação à vivência da igreja. Então, o que é que eu decidi fazer? Esse texto eu vou expor na EBD, na próxima escola bíblica, certo? Então, se você tiver curiosidade para saber o que é que Paulo fala sobre as mulheres desta igreja, aí você vem para a EBD, que aí eu posso ter tempo de explicar melhor e ficar mais compreensível o texto, certo? É aquele texto famoso em que Paulo está falando sobre o uso do véu. O que é que o texto não diz? Só para que a gente não saia com essa dúvida. O texto não está nos ensinando que as mulheres não podem cortar cabelo, e o texto não está nos ensinando que as mulheres devem usar véu na igreja. Não é nada disso que o texto está ensinando. A ideia central do texto é a ideia lá de submissão às autoridades. E aí Paulo está tratando desse problema na igreja e sinalizando para as irmãs de que as irmãs podem orar e profetizar na igreja, no contexto lá da igreja de Corinto, mas que elas devem fazer isso debaixo da autoridade pastoral, debaixo da autoridade de liderança da igreja. Então, a ideia central do texto é nessa linha, né? Mas eu vou deixar para conversar com vocês sobre ele na escola bíblica. Então, sobrou para nós hoje 1 Coríntios 17 até o 33. Aqui é um texto fácil que dá para nadar de braçada, e aí o pastor fica feliz. 1 Coríntios, capítulo 11, e nós vamos ler do 17 até o 34, na verdade, né? É aquele famoso texto da ceia. Nós lemos ele pelo menos uma vez por mês e hoje nós vamos ter a oportunidade de vê-lo em detalhes e por que Paulo está escrevendo essas coisas à sua igreja. 1 Coríntios, estão lá, né? Todos, capítulo 11, versículo 17. Nisto, porém, que eu vos escrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós, quanto vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio. Porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque, ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei nisto? Certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos, doentes, e não poucos os que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Que o Senhor abençoe a sua palavra. Então, lembra do cenário de 1 Coríntios. Uma carta longa, nós estamos aqui há bastante tempo já estudando ela, que Paulo está tratando de uma série de problemas da igreja de Corinto, uma igreja situada numa cidade grega, com costumes e com posições teológicas e culturais muito influenciadas
pela cultura ao seu redor, pela a idolatria dos gregos, pela imoralidade dos gregos, pela maneira como eles viviam. E essas pessoas iam se convertendo, entrando na igreja, e algumas coisas elas conheceram do Senhor, estavam vivendo da maneira que tinham que viver, outras coisas esses irmãos estavam trazendo de fora e fazendo com que a igreja se tornasse uma grande confusão, uma grande bagunça. Nós vimos que a primeira sessão Paulo trata da divisão na igreja, ele está preocupado com os partidos que existem dentro da igreja. Depois nós vimos que na segunda parte Paulo está preocupado com a imoralidade sexual, e Paulo está tratando desse problema no meio da igreja de Deus. E depois, na terceira parte, nós vimos Paulo tratando sobre liberdade cristã, de que modo nós usamos a nossa liberdade para a glória de Deus, para a edificação dos irmãos, sem fazer com que nenhum irmão caia. Quando chega do capítulo 11 até o capítulo 14, nós temos uma outra sessão em que Paulo está tratando agora do culto. Então, Paulo está tratando com a igreja quando a igreja está reunida para adorar a Deus. E muito daquilo que nós cremos, e muito da nossa fé, muito daquilo que nós demonstramos na nossa vida, se manifesta quando nós nos reunimos. E a teologia do culto ela é uma teologia importante, não somente para que nós possamos saber o que estamos fazendo aqui, mas porque aquilo que nós fazemos aqui transmite uma certa informação daquilo que nós cremos. E Paulo vai começar a tratar desse assunto essa noite. Você imagine que você tem uma igreja ainda naquele período primitivo, em que você tem os apóstolos, que eram pastores, que eram os pregadores, plantadores dessas igrejas, e já muito cedo, essas igrejas começaram a apresentar problemas. O problema que Paulo está tratando aqui, na seção que nós lemos, é o problema de divisão, mas não é mais aquela divisão parecida com a divisão que nós vemos no capítulo 1, 2 e 3, por causa de partidos. Parece que a divisão que Paulo está tratando aqui, dentro do contexto de culto, tem a ver com a questão financeira. Os irmãos mais ricos desprezando os irmãos mais pobres. E Paulo está dizendo que isso é incompatível com a teologia do culto. Quando nos reunimos para adorar a Deus, nós não deveríamos encontrar espaço na nossa adoração e locais na nossa adoração para que os mais ricos tivessem algum tipo de prioridade sobre os menos ricos. Então Paulo começa a tratar desse assunto aqui, e ele trata quando fala da instituição da ceia do Senhor. Se você lembrar, e se você recordar um pouquinho lá de Atos capítulo 2, você vai ver uma coisa muito legal em Atos. Os apóstolos começam a pregar, Pedro tem aquela primeira pregação, a igreja surge ali, e você tem 3.000 almas sendo salvas, e Atos capítulo 2 vai dizer que a igreja crescia, e à medida que a igreja crescia, o que acontecia com eles? Eles se reuniam para comer. Eles se reuniam em casa, e eles compartilhavam pão. E eles adoravam o Senhor alegremente, eles dividiam as coisas que eles tinham. Era um povo unido. À medida que a igreja foi crescendo, o que é que vai acontecendo? As pessoas vão começando a falhar com aquilo que elas aprenderam desde o começo. E isso começa a acontecer aqui na igreja de Corinto. O costume de comer refeições e ter comunhão uns com os outros era praticado pela igreja de Corinto. Mas a igreja acabou subvertendo esse costume, e aquilo que era uma bênção se tornou um problema na igreja. Era uma bênção se reunir para desfrutar de comunhão com os irmãos. Mas aquilo que deveria ser uma bênção se tornou um motivo de divisão na igreja. E eu acho que aqui a gente já tem uma aplicação importante para nós. Às vezes a gente começa tão bem, a gente faz um plano, a gente inicia, a gente se reúne como igreja, a gente tem uma proposta que é uma bênção, a gente cria ministérios, que os ministérios deveriam servir para edificação uns dos outros. Mas o que acontece com as coisas que a gente cria na igreja? Começa a se tornar confuso. E o que era para ser uma bênção se torna uma dificuldade, um problema a ser resolvido no meio da igreja. Foi assim com a igreja de Corinto, e eu acho que em alguns aspectos é assim com quase todas as igrejas. É só você olhar a quantidade de pessoas cansadas dos ministérios. Veja a quantidade de pessoas exaustas por aquilo que vivem e fazem. Veja como às vezes é tão difícil trabalhar com pessoas com coisas simples. Nós vamos aguar a grama. E é motivo de discussão. Botou muita água, botou pouca água, a grama está alta, a grama está baixa, a grama está verde, está amarela. E uma coisa que deveria ser uma bênção para a igreja, uma coisa para a edificação do povo de Deus, se torna um motivo de divisão. Paulo se preocupa com isso. E Paulo tem na cabeça que isso não está separado do nosso culto. Isso faz parte da nossa adoração. E quando nós fazemos essas coisas, nós manchamos a nossa adoração a Deus. Então, o puxão de orelha que Paulo vai dar na igreja de Corinto é um puxão de orelha dizendo assim: irmãos, vocês começaram bem, vocês se reuniram para fazer a coisa certa,
mas vocês fizeram da maneira errada e vocês fizeram de modo que o que vocês fazem hoje é desprezível para Deus. Já pensou você chegar num ponto desse, enquanto igreja? E quando você se reúne para adorar a Deus, o seu culto é desprezível. Aquilo que você faz é rejeitado por Deus. Não porque simplesmente você fez de qualquer forma, mas porque você perdeu o foco do que Deus queria com aquilo. Qual é o nosso objetivo com aquilo que nós fazemos para a glória de Deus? Como nós temos vivido e usado as bênçãos que Deus tem nos dado e as oportunidades que Deus tem nos dado de comunhão e de serviço para a glória do Senhor e não para que sejamos rejeitados. Você escuta uma pregação e o pastor diz assim: irmãos, é importante que vocês tenham comunhão e que vocês tenham comunhão com cristãos. Saiam, vão para a praia juntos, os jovens se reúnam entre vocês e façam coisas que Deus seja glorificado. E vocês vão e vocês fazem. E vocês começam a sair constantemente. E à medida que vocês vão saindo, aquilo que era uma bênção se torna um grupo de fofoca. Começou tão bem. Começou com uma proposta correta. Começou com um alvo que era edificação mútua e que nós estávamos nos reunindo para ser uma bênção na vida uns dos outros. Daqui a pouco, aquilo que nós estamos fazendo se tornou desprezível ao Senhor. Isso não está longe de nós. Isso não é coisa da igreja de Corinto. Isso é coisa nossa. Isso é coisa de gente, de ser humano pecador, que tem uma mania de destruir tudo que é bom. Nosso coração pecaminoso tem uma tendência que, se nós não olharmos com cuidado e não vigiarmos nas nossas motivações, nós temos uma tendência a distorcer e destruir coisas que são a bênção na nossa vida e no meio do povo de Deus, simplesmente porque esquecemos qual é o alvo e o objetivo do porquê fazemos o que fazemos. Por que adoramos? Por que cantamos? Por que nos reunimos? Por que fazemos para a glória de Deus? E não podemos perder isso de vista. Paulo condena aquela igreja porque a igreja desprezou uma coisa básica do Evangelho. Não existe divisões quando nós estamos em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, ricos e pobres fazem parte do mesmo corpo. Em Cristo Jesus, grandes e pequenos desfrutam da mesma comunhão, são membros do mesmo corpo, são templos do mesmo Espírito Santo, foram lavados pelo mesmo sangue de Jesus. Isso deveria fazer com que o povo de Deus fosse um povo muito ferrenho na defesa de unidade, quando a gente pensa na igreja, especialmente quando isso tem a ver com aquilo que nós possuímos. Jamais a igreja e o povo de Deus deveria ser um espaço em que o dinheiro, a posição social, quem é você lá fora, o que você faz, qual é o seu cargo, quanto você dá de oferta, qual é a sua roupa, que isso jamais deveria ser um motivo de distinção entre crentes e crentes no meio do povo de Deus. Paulo condena a prática e mostra que até foi bom que esse pecado aparecesse na igreja para que, de fato, aqueles que eram crentes se revelassem e, através do pecado, se conhecesse aqueles que não eram cristãos. Ao fazer isso, os ricos da igreja de Corinto faziam suas próprias refeições. Só um contexto aqui. Quando os irmãos se reuniam, eles se reuniam para comer e aquilo era um motivo de comunhão. Mas a reunião dos irmãos é porque a nossa ceia hoje ela é só um pedacinho de pão, né? Às vezes eu tenho vontade de fazer uma ceia corintiana, assim, né? Uma coisa... Uma ceia que seja um negócio assim, né? Um pãozinho maior, um copo de suco, um guaraná, um bolo. Os irmãos se reuniam e faziam uma que eles chamavam de festa ágape, a festa do amor. Os acusadores da igreja até acusavam que os irmãos eram... Oi? Também, né? Eu escuto muito isso. Mas na igreja de Corinto, o pessoal chamava os irmãos, que os irmãos estavam tendo relação irmão e irmã. Porque eles têm uma festa do amor e é uma festa incestuosa, porque esses cristãos se reúnem, abraçam as pessoas, chamam elas de irmãs e aí estão numa festa do amor. E ora, a cabeça dos gregos tinha a ideia da Afrodite, né? E dos deuses do amor, e imaginavam que os cristãos faziam coisa semelhante. E essa festa do amor, ela tinha o objetivo de comunhão, mas ela tinha o objetivo também de socorrer. Era como se, quando os irmãos se reunissem, os irmãos mais pobres da igreja, às vezes tinham a oportunidade de ter a melhor refeição da semana. Se reuniam semanalmente para isso. E naquele momento que a igreja se reunia, era o melhor prato da semana, era junto com o povo de Deus. Era para ser assim.
Mas a igreja de Corinto, os irmãos que não comiam carne, né, a semana toda ia lá para a igreja e diziam, agora tem carne, nossa família vai ter carne. Só que quando chegava lá na igreja, o que acontecia? Na igreja de Corinto, a carne só estava na mesa dos ricos. Os pobres continuavam comendo a mesma coisa que comiam em casa, coitado. Chegava e não tinha mais a divisão. Paulo diz, irmãos, isso é diabólico, isso é de Satanás. Isso é do cão. Vocês se reúnem e vocês estão sendo reprovados por Deus. Você que trouxe a picanha, deveria dar a picanha para o irmão que não tem condição de comprar picanha. Paulo está instruindo os irmãos a fazerem isso nas reuniões da igreja. É bonito isso? O evangelho é bonito. O que estraga é o coração dos homens, né? É o fã-clube que estraga. Mas o evangelho é uma coisa extraordinária. A Bíblia nos ensina de que quando nós estamos reunidos como corpo, e quando nós estamos na mesma mesa e compartilhamos do mesmo pão, não há distinções entre nós. Não deveria haver distinções entre nós. Uma das coisas mais bonitas que eu acho é quando você chega num determinado lugar e você vê alguém muito encabulado, até que ela descobre que a pessoa com quem ela vai falar é um cristão. E ela diz, opa, é meu irmão. Antigamente era assim, né? Hoje em dia está muito defasado. Mas antigamente, você ia para uma entrevista de emprego e você era crente, né? Todo nervoso. E aí você chegava lá e descobria que o entrevistador era cristão, você estava, glória a Deus, opa, é meu irmão. Agora, você olha e diz, rapaz, não temos mais isso. E nós perdemos uma coisa que era valiosa na nossa fé. Nós somos irmãos e nada nos distingue uns dos outros, especialmente quando nos reunimos para adorar a Deus. O Evangelho une rico e pobre. O Evangelho confronta frontalmente a nosso egoísmo, o nosso orgulho e o nosso desprezo pelos homens, uma vez que Cristo, a quem nós amamos e servimos, morreu por eles. Jesus morreu por aqueles que, se nós não fôssemos crentes, e o nosso coração sujo desprezaria. Nós não podemos desprezar aqueles por quem Cristo deu a sua vida. Essa é a razão do porquê os crentes deveriam olhar uns para os outros com amor, temor e respeito. Se você quer um motivo, além de educação e de ser um menino bom, de tratar os outros bem, é porque Jesus morreu por ele. Aqui está uma razão do porquê você não deveria, em forma nenhuma, desprezar o seu coleguinha porque ele tem menos que você. Porque o carro dele é inferior ao seu e a casa dele é inferior à sua. Porque ele não fala o português como você fala. Porque as vestes dele não lhe impressionam. Pouco importa. Cristo morreu por ele. Ele é co-herdeiro do reino, tanto quanto você. O Deus que habita em você, habita nele, se é que Deus habita em você. Então, Paulo nos lembra esta verdade básica sobre a nossa fé. E ele diz, porque antes de tudo estou informado de haver divisão entre vós. Quando vocês se reúnem na igreja, e eu acredito, e importa que haja partido entre vocês para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando vocês se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Então Paulo diz, vocês estão tentando fazer a ceia, mas não é a ceia. Aquilo que vocês fazem tem sabor ceia, tem cara de ceia, mas não é. Vocês se reúnem, vocês tentam, mas no fim das contas, o que vocês fazem é desprezível para Deus. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Há quem tem fome, ao passo que há também quem se embriague. Os irmãos levavam vinho e os ricos bebiam tanto que saíam embriagados. E os pobres saíam sem tomar vinho, na ceia do Senhor. Não tendes, porventura, casa onde comer e beber, ou menosprezais a igreja de Deus? Paulo está dizendo, isso é menosprezar a igreja do Senhor. Quando você, por causa do seu orgulho, despreza quem quer que seja do meio do povo de Deus, por qualquer que seja a razão, não é a um homem que você menospreza, não é a uma pessoa que você está menosprezando, você está menosprezando a igreja de Deus. E você está envergonhando aquelas pessoas. Que vos direi? Louvarei vocês por isso? Nisso certamente não vos louvo. Então percebam essa dureza. Vou insistir de novo com esse assunto. Ao fazer isso, você não está desprezando só pessoas. Você está desprezando a igreja de Deus. Você está desprezando alguém por quem Cristo morreu. E ao fazer isso, você se torna culpado de zombar e manchar
o culto e a adoração ao Senhor. Então Paulo vai dizer como é que a ceia tem que ser feita. Depois que ele repreende aquelas pessoas, ele vai dar a instrução de como a ceia tem que ser feita. Versículo 23. Paulo está dizendo que eu estou entregando para a igreja o que eu recebi do próprio Senhor, que o Senhor foi traído naquela noite, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, façam isto em memória de mim. Paulo está lembrando daquele momento antes da crucificação, no momento que ele se reuniu com seus discípulos, anunciou para os seus discípulos a sua morte, e ao anunciar a sua morte, ele faz aquele ato simbólico da ceia, oferece pão para os seus discípulos, cálice, e diz que aquilo é o seu corpo que é dado em favor de vós, por vós, e dá uma ordem: façam isso em memória de mim. Então a primeira coisa que a ceia nos lembra é que ela é um memorial da fé. Então, o que é que a ceia é em essência? É um memorial, é um lembrete, é um grande monumento diante de nós que está dizendo o que Cristo fez por nós. Toda vez que nos reunimos para adorar o Senhor, o que nós estamos fazendo também é trazendo à nossa memória o que Jesus fez por nós. Isso deveria gerar o que em nosso coração? Gratidão, temor, alegria. Isso deveria gerar em nosso coração tudo aquilo que a morte de Cristo traz para nós. Quando nos reunimos, não estamos simplesmente fazendo um ato litúrgico, seco e vazio. Nós estamos rememorando o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que no passado as igrejas faziam a ceia todos os cultos, porque se entendia que em todos os cultos a memória do que Cristo fez por nós deveria ser resgatada. Nos reunimos para adorar, para cantar, para bendizer o nome do Senhor, lembrando o que Ele fez por nós. Mas não somente isso. A ceia é um privilégio espiritual. Há um comentarista que diz que por meio dela, nos aproximamos pela fé daquele que nos convida a ceiar. A ceia é um lembrete de que Cristo se faz presente no meio do seu povo. E de quando nós nos reunimos, nós estamos desfrutando dessa comunhão que é em parte, até que um dia venhamos desfrutar dessa comunhão plenamente, na eternidade, quando estivermos com Ele. Não é que o pão vai se tornar o corpo de Cristo, o vinho não vai se tornar o sangue, continua sendo pão, continua sendo o suco de uva, mas no fim das contas, a nossa lembrança e por meio da fé, nós estamos diante daquele que é o nosso Senhor e Salvador. Portanto, ela deve ser feita e celebrada com temor, com alegria, com disposição de que Ele seja glorificado em nós. Deus deseja que assim seja, que a nossa reunião para adorar o nome do Senhor expresse tudo isso à medida que nos reunimos para cultuar o seu nome. Cristo morreu por você. É isso que a ceia lembra. A ceia lembra para todos nós que a preço da nossa salvação é a encarnação, a morte e o sacrifício do Filho perfeito de Deus, para que nós tivéssemos perdão de pecados, libertação e fôssemos feitos seu povo. Não há salvação sem um Salvador, não há vida sem que Cristo tenha morrido por nós. Não há esperança de redenção e vida eterna à parte de Cristo Jesus. Se há uma verdade no Evangelho inegociável para nós é que não há outro meio de se chegar a Deus que não seja por meio do Senhor Jesus Cristo. Não há outro sacrifício agradável ao Senhor que não seja do seu próprio Filho. Portanto, todos os meus sacrifícios, como tentativa de agradar a Deus, é inútil, é inválido. Nada tem de efeito, nada pode com relação à minha salvação. As escadarias que eu possa subir não me levará um degrau a mais a perto do Senhor. O sangue que eu possa derramar por Ele não me comprará o céu. As promessas feitas e que eu possa cumprir, nada pode acrescentar à minha salvação. As esmolas que eu dou, as coisas boas que eu faço, nada disso nos aproxima de Deus. Paulo vai dizer que foi o seu corpo moído, partido, sangrando em meu lugar, em seu lugar, que fez com que de fato nós tivéssemos acesso a Deus. O seu corpo dado por vós. Façam isto em memória de mim. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 53, vai dizer que ele morreu pelos nossos pecados. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, vai informar a mesma coisa. Isaías, capítulo 53, vai dizer que ele é o cordeiro que foi entregue em nosso lugar. De modo que, à medida que nós olhamos para Cristo crucificado, quando nós ceamos, estamos trazendo à nossa memória
que Deus nos oferece salvação, que Cristo oferece perdão pelos nossos pecados, mas que isso não é fruto de nada que esteja em mim, mas do que Ele fez em meu lugar, o seu corpo, dado em favor de vós. Do mesmo modo, depois de haver ceado, Ele tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. O que é que o texto está nos recordando? O texto está levando a nossa cabeça lá para o Antigo Testamento, quando o Senhor faz aliança com o seu povo, e o Senhor faz aliança com o seu povo por meio de sacrifícios. Vocês conhecem o Antigo Testamento, vocês lembram que quando Moisés está para sair do Egito, e o Senhor está fazendo uma aliança com aquele povo, a aliança no Sinai, e o Senhor está dando instruções de como que aquele povo deveria viver, o sacrifício da Páscoa, deveriam pegar um cordeiro, sacrificar, imolar o cordeiro pela sua família, pelos seus próprios pecados, e aquilo era símbolo da aliança que o povo tinha com Deus. Ezequiel olha para essa aliança e olha para o futuro e diz assim: um dia o Senhor virá e fará uma nova aliança com o seu povo. Não mais uma aliança com sangue de bodes, não mais uma aliança que nós pagamos os nossos pecados através de sacrifícios de animais que nós temos que ficar fazendo todos os anos, e cada vez que pecamos, pedindo perdão e fazendo sacrifício, para quem sabe Deus olhar para nós e perdoar os nossos pecados. Paulo está dizendo: Ele derramou o seu sangue, e esse sangue é o sangue da nova aliança que os profetas falaram no passado que viria. Agora, não compramos mais o perdão de Deus, não conquistamos esse perdão por meio de sacrifício de animais, mas por meio do sacrifício do seu próprio Filho. Ele é o cordeiro que foi imolado no nosso lugar. Ele derramou o seu sangue para que os meus pecados pudessem ser perdoados. E aí você que é um cristão, que já conhece essa história, precisa considerar isso cada vez que você ceia. Cristo morreu por mim, derramou o seu sangue no meu lugar, para lavar e me purificar dos meus pecados. Como eu vivo a minha vida? O que eu faço com esses meus pecados? Eu não desprezo a oferta de amor de Cristo. Eu não zombo dele, brincando com o meu pecado dia após dia. Ele morreu por mim. Portanto, eu vivo para ele. Esse é o argumento que Paulo vai usar em outro texto. Um morreu por todos, é tipo 3 mosquiteiros. E agora todos vivem em função dele, para a glória dele. Estão dispostos a viver e morrer por aquele que por eles morreu. E para você que não é cristão, considere o que o texto está lhe dizendo para você. Não há salvação sem Jesus. Não há sacrifício que você possa fazer para que Deus se agrade de você. Seu pecado lhe achará. Seu pecado está diante de você. E o Senhor, que conhece o seu coração e conhece os seus pecados, é um reto juiz. E Ele não passa pano para os nossos pecados. Se eu sou pecador e Deus vê o meu pecado, de que modo eu me livro do meu pecado? Cristo Jesus, que morreu no seu lugar, oferece salvação através do seu sangue derramado e oferece uma aliança nova com você, se creres no seu nome. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Tu e a tua casa. É a promessa que Paulo faz para aquele carcereiro e a promessa que o Senhor Jesus faz em João capítulo 3, dizendo que se crermos no Senhor Jesus Cristo, não existe mais condenação sobre nós. E Paulo fala sobre isso também. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Portanto, você pode sair daqui com a certeza de que é um pecador e desesperado, porque Deus vê o seu pecado, ou você pode sair daqui com a certeza de que você é um pecador, mas que Cristo lhe perdoou, se creres no seu nome. E a decisão é sua. O que é que você faz com esse Cristo que lhe é oferecido? Com o sangue que foi derramado no seu lugar. Creia, arrependa-se dos seus pecados e viva para a glória do Senhor Jesus. Paulo então nos recorda, depois de falar do seu sangue, que Jesus virá. Isso, de novo, é uma bênção para uns. A volta de Jesus é uma alegria para aqueles que estão em Cristo, aguardando a sua vinda. A volta de Jesus é um dia terrível para aqueles que desprezaram a oferta de salvação do Senhor. O mesmo dia, o mesmo evento,
Vocês viram aqueles atentados, né, do 7 de outubro em Israel? Aí você tem as pessoas que foram sequestradas pelo Hamas. E as pessoas foram depositadas em lugares estranhos e elas estão passando por dificuldades e pressão. Aí você imagina o exército israelense entrando nesses lugares onde as pessoas estão sequestradas e o exército israelense entrando para resgatar aquelas pessoas. Para as pessoas que estão em cativeiro, a vinda do exército é uma alegria. Para aqueles que são do Hamas, a vinda do exército é um desespero. A vinda de Cristo é algo semelhante a isso. Para aqueles que estão em Cristo Jesus, será um dia glorioso. Será um dia em que nós bendiremos o nome do Senhor e que será o dia mais feliz. Eu vivo desde os meus 12 anos sonhando com esse dia. O dia em que eu olharei e verei o Senhor de quem eu falo a minha vida toda, face a face. E alguns aqui há mais tempo do que eu, que esperam ansiosamente esse dia. Eu não acho que isso é uma utopia. Eu creio profundamente que esse dia chegará, que o Senhor virá e que eu olharei face a face para aquele que por mim morreu. Mas será um dia terrível para aqueles que desprezaram a oferta de salvação do Senhor. Eles olharão nos olhos, não de um pai gracioso, amoroso, que veio abraçar o seu filho. Eles olharão nos olhos do reto juiz, daquele que conhece cada uma das suas falhas, que reconhece cada um dos seus pecados e que julga retamente. Tão puro de olhos que não pode ver o mal e nem contemplar a injustiça, diz Abacuque. Um dia estaremos com ele. A ceia lembra disso. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que vocês comerem este pão e beberes este cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Paulo tem a mesma esperança. Um dia ele virá. Um dia ele virá. E como será essa vinda do Senhor? 1 Tessalonicenses capítulo 4. Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. Então, primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. O mesmo Paulo, escrevendo para outra igreja, diz assim: irmãos, eu não quero que vocês ignorem com respeito aos que dormem, aos que já morreram, para que vocês não se entristeçam, como aqueles lá de fora que não têm esperança nenhuma na vida. Se nós cremos que Jesus morreu, e se nós cremos que Jesus ressuscitou, e a ceia é um lembrete disso, Cristo morreu e Cristo ressuscitou, também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, os que morreram. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor, mesmo dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vocês mesmos estão inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão, de noite. Quando andarem dizendo, temos paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, a que está para dar à luz, de nenhum modo escaparão. O que é que se faz com essa informação? Vocês não estão em trevas, versículo 4 do capítulo 5, para que o dia do Senhor vos pegue como ladrão e vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Os que dormem, dormem de noite, os que se embriagam de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé, do amor e tomando o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vivamos ou morramos, vivamos em união com Ele. Console uns aos outros e edifique reciprocamente, como já estáis fazendo. Paulo está nos lembrando o quê? Vocês não estão em trevas.
Vocês são filhos da luz. Cristo morreu por vocês. De que modo vocês devem viver? Se revistam da couraça da fé, do amor e tomem o capacete da esperança e da salvação. Esse é o chamado de Deus para as nossas vidas. Viva com fé, ame, porque não tem como você crer em Cristo e não amar. 1 João fala isso. E tenha a esperança da salvação. A esperança da salvação é aquilo que faz a gente perseverar. É que não me fez abandonar a fé. Cada vez que eu recebi a proposta para deixar Cristo, de Satanás ou do meu próprio coração, o que é que não nos faz deixar Jesus? É a esperança da salvação, que eu acabei de falar, de um dia olhar para esse Senhor de quem eu prego a vida toda. É essa esperança que faz com que quando você pensa em cambalear, aí alguém lhe segura aqui pela volta. O caminho é esse, o que Deus tem para você é isso, e o destino da sua alma é esse. Aí você não tem mais como viver a vida sem direção, porque a gente sabe para onde vai. Aquele que está em Cristo não vive essa vida perdido, sem saber qual a direção, que rumo tomar. Nós sabemos para onde vamos. Nossa vida caminha em direção à eternidade. O Senhor virá. Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Há muitas maneiras que as pessoas têm interpretado esse texto aqui, o versículo 28 e 29. A maioria das pessoas imaginam que o texto está falando de comer e beber de forma indigna, como se estivesse falando de alguém que está em pecado, alguém que pecou, alguém que não é digno em si mesmo de participar da ceia do Senhor. Eu não creio que haja ninguém digno em si mesmo de participar da ceia do Senhor. Eu não sou digno de participar da ceia do Senhor. E nenhum que está aqui é digno de participar da ceia do Senhor. Então eu entendo que o texto não está falando de uma dignidade naquele que participa. A dignidade não está naquele que faz, naquele que toma o pão e bebe o cálice. Não é disso que o texto está falando. Por isso, aquele que come o pão e bebe o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, a ceia nos lembra a um convite de olhar para nós mesmos, e então coma do pão e beba do cálice. Quem come e bebe do cálice sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E aí perceba que Paulo está falando da ideia de discernimento do corpo, atrelado à dignidade e atrelado ao examinar o próprio coração. O lembrete de Paulo é que ninguém deve comer a ceia do Senhor sem considerar os demais irmãos na fé. É esse o ponto de Paulo nesse texto. Tem uma coisa que se aplica a partir daqui. Vocês já foram em lugares em que a igreja hoje tem essa moda, né? A moda de apagar as luzes para nós adorarmos a Deus. Todo mundo conhece isso. Há um problema em si nisso? Não há. Luz acesa, luz apagada, Deus escuta o louvor do mesmo jeito. A luz, tendo muito ou pouca, tem pouca relevância para a adoração. Mas há um conceito por trás de apagar as luzes, que é a ideia de você adorando a Deus, você e você com Deus, né? Você apaga as luzes para que você não olhe para ninguém e você se concentre em você mesmo no momento que adora a Deus. Bonito, né? Mas não é bíblico. Esse conceito de uma adoração individual na igreja não é o conceito bíblico. O conceito bíblico é que quando a igreja se reúne, ela adora em corpo, em coletividade. Eu adoro ao Senhor considerando o Edilberto que está do meu lado. E não tem como eu adorar o Senhor com minha relação com o Edilberto quebrada. Eu adoro ao Senhor considerando que Ele é grande, digno, mas ao mesmo tempo eu adoro ao Senhor considerando a necessidade dos meus irmãos. Porque eu não posso simplesmente olhar para os meus irmãos e dizer assim, eu não tenho nada a ver com sua vida, e se você está passando por um problema, é problema seu. Eu adoro ao Senhor considerando a necessidade de cuidado dos meus irmãos em Cristo. E Paulo está nos lembrando isso. Quando você se reúne para adorar a Deus, vocês os ricos, né? É para eles que Paulo está escrevendo especialmente, considerem o corpo do Senhor.
considere os mais fracos na fé, considerem os que têm mais dificuldades financeiras na igreja, considere aquele que está chegando e está quebrado espiritualmente, considere o povo de Deus que adora e se reúne com você. Discirna o corpo, compreenda que vocês fazem parte do mesmo corpo, têm a mesma fé e o mesmo espírito. Não há adoração individual na igreja. Nós adoramos ao Senhor. Conceito equivocado de igreja como eu sendo igreja. O meu corpo é templo do Espírito Santo, mas o conceito de igreja ele é um conceito coletivo. Nós somos a igreja. Eu não. Eu sou só um tijolinho da igreja. Se você encontra ali um pedaço de pedra na calçada, você não chama aquilo de igreja. É o tijolo, é o pedaço da calçada que quebrou. A igreja é o todo. A igreja somos nós reunidos. Não você individualmente. Não eu individualmente. Não coma do pão sem discernir o corpo. Aplicação besta de EBD de menino de 5 anos. Você não ceia se tem alguém na igreja com quem você não fala. Pedro sabe disso. Todos nós devemos saber. Não tem como você ser cristão, perdoado por Cristo e incapaz de perdoar alguém. Básico da nossa fé. É um convite para olharmos para dentro de nós, considerarmos os nossos pecados, as nossas mazelas, a nossa própria vida. É um convite para percebermos onde é que está o nosso coração. É um convite para percebermos o que é que nós amamos. Às vezes amamos mais a nossa honra do que amamos os irmãos e amamos ao Senhor. Amamos mais o nosso direito do que os outros. Amamos mais o nosso dinheiro do que amamos o Senhor que nos manda compartilhar quando o outro necessita. E aí Paulo termina dizendo que quando tomamos a ceia do Senhor de modo indigno, corremos o risco de sermos disciplinados pelo Senhor. O próprio Deus vem e disciplina as nossas vidas. Paulo parece fazer uma ameaça grave aqui, né? Paulo diz assim, tem uns aí que estão doentes, tem uns que já estão para morrer. E é a mão do Senhor. Então Paulo faz essa aplicação. Ok, eu separei aqui 7 lições. E eu encerro com elas, tá bom? Primeira aplicação. Às vezes, a igreja, como povo de Deus, precisa de alguns ajustes. Nós precisamos ser ajustados constantemente pelo Senhor. Esquecemos rápido das coisas que são básicas na nossa fé. Tudo que eu falei aqui é básico. E tudo que eu falei aqui, muitos de nós seríamos condenados em não fazer como tem que ser feito. E Deus precisa ajustar a nossa vida. Nos fazer rever as nossas práticas, rever a nossa adoração, rever a nossa forma de cultuar, rever por que fazemos o que fazemos, consertar a nossa visão teológica sobre algum assunto, voltar à essência do que Deus quer de nós, consertar conceitos e valores que não são bíblicos. Todos nós devemos ser maleáveis e deixar Deus trabalhar essas coisas em nossas vidas. Não há nenhum cristão pronto. Todos nós estamos sendo trabalhados pelo Senhor. O processo de santificação progressiva continua até o dia que sejamos transformados pelo Senhor. Por ora, continuamos tendo que aprender e rever coisas básicas da nossa fé. Paulo traz isso para essa igreja. Segundo, o povo de Deus é um. A ideia de unidade nesse texto ela é muito indiscutível. O povo de Deus não pode ser dividido por classe social, por dinheiro, por raça. O povo de Deus deve caminhar de modo único. E essa é uma das maiores belezas da igreja. Provavelmente no Império Romano, tem um historiador que diz assim, a igreja era o único lugar onde você podia encontrar um senador romano, um filósofo, um judeu e um gentil que antes era adorador de um deus estranho. Era o lugar onde você conseguia encontrar um centurião convertido e um escravo. Era um lugar onde você podia ver um grande proprietário de terra ouvindo a pregação de um escravo e respeitando ele como presbítero da igreja. E ele dizia, isso era um milagre,
É um milagre social. A igreja é um milagre social. Quando ela vive aquilo que Deus lhe chamou para viver. Quando a gente não se torna uma igreja de nicho. Isso aqui é a igreja de jovem. Isso aqui é a igreja de classe média. Isso aqui é a igreja dos ricos. E na igreja dos ricos você tem a ala do mais rico ainda. Dos ricos e famosos. Isso é a maior tragédia que se pode imaginar do que essa igreja de Deus. A igreja de Deus é o lugar onde você vê sentado lado a lado o policial e o ex-traficante. Se abraçando, se chamando de irmão e comendo do mesmo pão. Não é bonito, não? Eu acho. Um juiz e um ex-condenado. Você só vê isso em Brasília e na igreja. Um juiz e um ex-condenado dando as mãos, né? Só encontra nesses dois lugares. Foi mal, a piada veio. E eles dão as mãos. E eles são irmãos em Cristo. E nós precisamos, irmãos, lembrar disso. Todas as vezes que nos reunimos para adorar a Deus, precisamos lembrar disso. Sempre. Divisão é uma das maiores mazelas que a igreja vive hoje e uma das principais armas de Satanás e talvez uma das armas mais funcionais para que a igreja desande. As divisões destroem ministérios, as divisões acabam com a reputação na igreja, as divisões levam novos convertidos a passarem muito tempo desviado, a divisão leva pessoas a deixar Cristo e odiar a igreja. As divisões no meio do povo de Deus fazem com que as pessoas simplesmente abandonem a fé, especialmente aqueles que são mais fracos. A divisão nos mostra quem, às vezes, e muitas vezes a divisão nos lembra isso, quem são aqueles no nosso meio que não é verdadeiramente convertido. A divisão mostra aqueles que Cristo ainda não trabalhou nos seus corações e que talvez não nasceram de novo, porque eles têm o mesmo valor do mundo e por isso eles dividem o povo de Deus. Quarta lição que o texto traz: o culto cristão precisa de ordem. Nós não podemos cultuar a Deus de qualquer forma. Paulo tem aqui muito estabelecido coisas básicas do culto, do tipo, cada um espere um pelo outro. Uma coisa besta, básica, de ordem de culto. Eu não cultuo de um jeito, você de outro, o outro de outro. Não, todos nós cultuamos ordenadamente. Cantamos o mesmo louvor, adoramos o mesmo Deus. Não é uma bagunça. O culto transmite uma informação. E uma das informações que o culto transmite, Paulo cita lá em 1 Coríntios 14, 33. Deus não é Deus de confusão. A conclusão de Paulo, do capítulo 11 até o final do capítulo 14 é essa: Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de confusão, portanto, não fica um monte de gente falando em língua ao mesmo tempo, um gritando enquanto o outro está falando. Ordem no culto. Deus não é confuso, portanto o culto não pode ser confuso. A pregação fala uma coisa, o louvor fala outra. A pregação, o pastor diz que não é teologia da prosperidade, o louvor é de teologia da prosperidade. Fica um negócio confuso. Deus não é Deus de confusão. Ordena o louvor junto com a pregação. Deus não é Deus de confusão. Tem alguém falando, os outros escutam e julgam o que está sendo falado. Deus não é Deus de confusão. E Paulo vai dando aplicações disso para o culto cristão. O cristão não pode ser uma bagunça em que, à medida que o povo está adorando a Deus, as pessoas estão fazendo sei lá o quê. Precisamos de ordem. Uma coisa básica na maneira como nós adoramos a Deus. Sexto, a ceia é um momento sério e solene. Não deve ser feito de qualquer jeito. Nem por aquele que ministra, nem por aqueles que participam da ceia. É para os crentes, para aqueles que creram no Senhor Jesus. A ceia é um negócio que não é para o visitante, que não crê em Cristo, né? O visitante cristão, sim. Mas o visitante que, sei lá, é da Umbanda. A ceia não é para você, ainda. Até que você creia em Jesus. A ceia é para aqueles que entregaram sua vida a Jesus. Há coisas na igreja que é para fora. Evangelismo é para fora. EBF é para fora. Cântico é para fora e para dentro. Nós cantamos para adorar a Deus e os nossos cânticos também podem trazer mensagens evangelísticas. Mas a ceia é uma coisa que é exclusiva daqueles que creem no Senhor Jesus. Isso é indiscutível. Para aqueles que confessaram Jesus como Salvador. Aqueles que comem o pão precisam crer que eles são participantes do corpo do Senhor
e crê no que Cristo fez por eles. Aqueles que bebem do cálice precisam ter certeza que os seus pecados foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Por quê? Porque o descrente não pode discernir o corpo. Só um crente consegue discernir o corpo e o sangue de Jesus. Então, qual é o convite para o descrente? Olhe para a ceia como uma pregação do Evangelho e creia naquilo que nós estamos pregando. Jesus morreu para perdoar os seus pecados, para salvar a sua alma, para livrar você da condenação eterna. E Ele quer fazer em você morada. Creia nisso. E ao crer nisso, confesse isso por meio do batismo. E se creres e for batizado, será salvo. Sétimo, considere os privilégios que Cristo conquistou por meio do seu sangue. O sangue de Jesus te tornou filho, o sangue de Jesus purificou os teus pecados, o sangue de Jesus, se você é um crente em Jesus, te oferece perdão, o sangue de Jesus faz com que você seja parte do seu corpo, e o sangue de Jesus é a certeza que nós temos de vida eterna. Ele morreu, ele sofreu a condenação no meu lugar, para que nunca mais eu seja condenado pelos meus pecados. Quando nós cearmos, lembremos dessas coisas. Amém? Então vamos orar, o grupo de louvor já vem aqui para frente, e após a oração, nós vamos cear. Senhor, que nós estamos necessitados da Tua instrução e da Tua graça. Deus, eu peço por essa igreja duas coisas. Primeiro, eu oro para que o Senhor possa nos dar um coração quebrantado diante da Tua palavra. Eu oro, Senhor, para que, de fato, aquilo que nós estamos ouvindo sobre quem é o Senhor gere frutos no nosso coração, produza em nós esperança e vida eterna. Eu oro, Deus, para que o Senhor não deixe jamais que este grupo aqui reunido seja um grupo dividido pelas roupas, pelo carro, pelo dinheiro, pelas ofertas. Ó Deus, nos livra dessa mazela, nos livra de cairmos tão baixo. Sustenta as nossas vidas. Nos faz, ó Deus, olharmos uns para os outros como membros do mesmo corpo, irmãos em Cristo Jesus, dispostos a amar e servir uns aos outros. Nos dá um coração quebrantado para perdoar e para pedir perdão e nos ensina, Senhor, a viver para a Tua glória. No nome de Jesus.